Convidados a observá-los pela nudez da verdade, seremos aqueles que julgaremos mais severamente tudo quanto fizemos. Você se coloca em uma privilegiada posição, minha filha. Seu corpo é berço de vida para dois irmãos que precisam voltar à existência por seu intermédio. Entendendo que se tratava da questão decidida em seus pensamentos, Silvia respondeu: esse assunto já está resolvido. Não tenho mais que pensar nele. Acredito que seria bom que sua alma retomasse a lucidez de si mesma para que o entendimento de agora pudesse abreviar o sofrimento que já se desenrola há mais de 500 anos. Como assim? Perguntou, nervosa. Estes irmãos, e aproximou Ramon e Pablo, são os que usaram no passado, quando você também aceitou usá-los como mulher leviana à procura de posição, de realce social. Você desejava mudar de vida e eles queriam prazer. Uniram-se os interesses e os delitos se sucederam, abundantes. Consorciados no erro, passaram a se explorar e a se fazerem sofrer. Dores e ódios, desgastes e vícios consumiram os séculos e, agora, eis que você os pode asilar no próprio ventre e torná-los os filhos que, bem criados, por sua vez poderão ser o seu arrimo no futuro, quando a velhice tingir os seus cabelos. Mas esses demônios me perseguem e fujo deles sem cessar. Como viver em companhia daqueles que me exploraram? Silvia estava em prantos de desespero e ódio. Entendendo a reação de sua alma diante do testemunho que lhe cumpria dar, Félix ponderou: os demônios não são criaturas perversas, minha filha. São almas ignorantes a caminho da transformação. E essa transformação só pode acontecer com a modificação que a semente do amor incute no âmago dos que sofrem. Para os dois, você também surge como demoníaca, Silvia. Eles se valeram de suas orgias para se alimentarem como no passado e, quando não tinham o que fazer, mais e mais se divertiam nas aventuras que você mesma procurava, sem necessitar da influência deles. Sua volúpia para o prazer constitui nódoa difícil de ser limpada de sua alma, a não ser pela força do sentimento maternal, expressão verdadeira que pode fazer a mais depravada prostituta escolher uma vida de sacrifícios e devotamento para criar a prole que lhe chegou de surpresa, mesmo que contra a vontade. Sabemos de seu desejo de matar a vida antes que ela se consolide com o nascimento. No entanto, isso seria duplo crime que voltaria a pesar sobre os outros muitos que estão esperando o pagamento. Veja estes seres, Silvia. São horrorosos, você também tem culpa nisso, minha filha. Somos todos o que fazemos uns para os outros. E ao renascerem por seu intermédio, terão um novo corpo, um rosto diferente, uma organização harmoniosa para que recomecem novamente a trajetória. Mas eu não os quero como meus companheiros. Eles já são seus companheiros há mais de 500 anos. Por que não transformá-los em filhos para sempre? Não haverá como fugir do que você mesma praticou um dia. Entendendo a necessidade da aproximação e da aceitação de sua alma, Félix deu um sinal para que os dois pudessem ser trazidos até onde estavam, o que agitou a mulher, que se mantinha contida pelas forças do ambiente espiritual onde esse encontro acontecia. E quando chegaram nas proximidades do espírito de Silvia que, encolhido, procurava afastar-se, demonstrando repulsa instintiva, os dois antigos exploradores, transformados em comparsas e sócios de orgias sucessivas, traziam o olhar cheio de angústias, ainda mais torturados pelo filme de terror que a mente de Silvia projetava para eles, no processo do aborto que se aproximava. Não mate a gente. Não faça com a gente o que a gente fez com outros. Não queríamos fazer mais mal a você. No entanto, não sabemos como, acabamos presos ao seu corpo. Teremos que nascer por você. Por favor, não nos destrua. Estamos sentindo as dores do medo e o pavor nos fustiga. Não temos chance de sair dessa união,
a não ser que você seja nossa mãe. As súplicas eram apavoradas e emocionantes e as duas criaturas, parecendo dois anões, se esforçavam por aproximar-se de Sylvia, que os afastava com as mãos, como se não quisesse qualquer contato. Pablo, aquele que se apaixonara pela mulher e a transformara em prostituta dentro de sua própria casa, depois de muito esforço achegara-se mais e, num gesto de supremo desespero, agarrara-se às pernas de Sylvia, suplicando seu perdão, repetindo-lhe as frases de amor do passado distante e tentando, a todo custo, demonstrar um carinho que não fosse o exercício do sexo brutalizado. Sylvia sentia as emoções do pretérito fluírem novamente ao presente. Aquela voz, aquelas palavras, aqueles sentimentos eram lembranças fortes adormecidas em sua alma. Felícia reaparecia na superfície de Sylvia. Seu rosto se transformara, suas roupas passaram a ser aquelas que a serva da casa aceitara usar e, até mesmo alguns dos traços do sofrimento físico que suportara ao longo dos anos se apresentou em seu semblante. Ao vê-la ressurgida diante de seus olhos, os dois espíritos que estavam magnetizados ao seu útero passaram a chorar de arrependimento. Ambos se ajoelharam diante de suas pernas, como míseros culpados, como os que assumiam a gravidade de seus comportamentos, a rogar a complacência de uma nova oportunidade. Veja, pai, é ela mesma, sim, Pablo, a mesma beleza de nossos dias de loucura. Como pudemos fazer isso com ela? Sim, pai, como pudemos? E no gesto mais dramático até aquele momento observado, Ramona abraçou-se a Pablo e, contendo o soluço que lhe dificultava a expressão, exclamou, vencido, nobre mulher, nós, que a exploramos até hoje, como prostituta, na nossa ignorância, agora, suplicamos, humildemente, e rogamos, que, nos permita, chamá-la de mãe. Existia tanta sinceridade naquela petição, que não havia ali quem não se emocionasse diante dos esforços de Ramona e Pablo em limparem suas consciências dos desvios cometidos ao longo de tantos séculos de iniquidades. Sylvia, emocionada, não sabia como agir. Suas deliberações eram firmes e a repulsa que mantinha em relação aos dois continuava presente, ainda que a emoção também a envolvesse. Vendo que chegara a hora das despedidas, Félix reencaminhou os dois à proteção de espíritos amigos e falou à mulher, agora, minha filha, as decisões estão em sua consciência. Neste momento, você pode atender à súplica do desespero e, esteja certa de que não lhe faltarão mãos luminosas para honrar e santificar o seu sacrifício. Diante da nobreza do coração materno, empalidecem todos os conceitos sociais de um mundo hipócrita e oportunista, que valoriza mais as que se prostituem do que as que aceitam se tornarem mães. No entanto, tudo isso é, apenas, a loucura de alguns momentos na insanidade das sociedades. Diante dos loucos internados num hospício, que pensar daqueles que os tomem como referências para adotarem esta ou aquela escolha? Ignore as palavras más, os conceitos errados. Assuma seus erros pessoais e enfrente a consequência de todos os equívocos, porquanto Deus perdoa aqueles que se arrependem, mas a lei pune os que querem corrigir seus equívocos escondendo-os com outros piores. Assuma com coragem e não lhe faltarão amigos invisíveis a lhe sustentarem os passos. Em todos os momentos difíceis, estaremos autorizados a lhe estender o amparo do trabalho digno, do pão honesto, do descanso necessário e da alegria ao contato com os antigos desafetos. Suas noites serão repletas de sonhos de ventura e seus dias encontrarão dificuldades naturais, que serão superadas com o esforço e com a rapidez adequadas. Se o companheiro se afastar, isso não modificará a natural convivência que você e ele mantêm,
como dois estranhos na mesma casa. Se fizer necessário, mude de bairro, mude de cidade, mude de vida, e estaremos sempre com você. Mas se optar pela estrada que lhe parece a mais fácil aos interesses imediatos, a lei a alcançará como aquela que traz ao agricultor os frutos correspondentes ao tipo da semente que colocou na terra. Tentaremos ajudá-la sempre, mas, nesta segunda hipótese, o sofrimento moral cobrará um preço que você precisará pagar pessoalmente. Aos que se entregam no heroísmo da coragem, Deus sustenta como lutadores valorosos, apesar dos erros do passado, das covardias do ontem. Aos que se pretendam manter nas aparências da coragem, escondendo a covardia por condutas que ocultem a fraqueza, Deus não as pode impedir na queda, remédio amargo que escolhem, a fim de que não se iludam a respeito do erro que cometeram, em ofensa frontal à verdade. Ajudará a que levantem também. Ajudará sempre na recuperação. No entanto, esse será um procedimento de reparação ao mal praticado, enquanto que o outro será um cântico da providência ao soldado heróico que enfrenta a luta sem recuar nem fraudar o seu dever. Pense nisso, Silvia. A decisão será sua. E então, Félix autorizou que a mulher fosse levada para casa, naquela noite perturbadora para seus sentimentos femininos, acordada no corpo com a noção clara daquele encontro, com as emoções à flor da pele e a lembrança daquelas duas criaturas que se agarravam aos seus pés, chamando-a de mãe. O amanhecer a receberia entre as noções elevadas do espírito e as conveniências de uma mulher num corpo carnal. E por mais que o mundo invisível tivesse se esforçado, a viciação mental e a ausência do hábito de orar havia mantido em Silvia as raízes da decisão infeliz, no sentido da extirpação da vida. Na hora marcada, não importando a sensação de dor íntima, o raciocínio frio de que deveria terminar o que havia começado martelava em sua cabeça. A clínica de aborto era uma outra sucursal daquela organização trevosa que tecia seus tentáculos em diversas direções sobre aquela comunidade. Como no escritório de Alberto e Ramos, ali também a atmosfera espiritual era das piores e os que ali trabalhavam carregavam em sua alma as marcas escuras dos comparsas de um mesmo delito. Médicos, enfermeiros, atendentes, ajudantes, todos os que se locupletavam com a indústria da morte eram estigmatizados pelas forças negativas a que serviam, ainda que seus corpos, roupas e posições materiais lhes garantissem uma aparência de realce social. Mancomunados com policiais e autoridades que conheciam o negócio e, muitas vezes, dele se serviam a custo zero, a instituição exibia uma fachada de consultório sério, a fim de que não transparecesse o que acontecia em sua intimidade. O seu interior era discreto e bem decorado, de maneira a tentar reproduzir uma clínica de certo nível social. Senha prévia encaminhava as pessoas para o atendimento ginecológico durante o qual o procedimento seria realizado. Sacos de lixo vulgar eram usados como receptáculos dos resíduos dos procedimentos, ao mesmo tempo em que entidades perturbadoras ali se agrupavam, ouvindo-se os gritos de desespero, de revolta, de ódio de tantos quantos tinham, estampados em si mesmos, os procedimentos dolorosos da dilaceração. A atmosfera psíquica pesava intensamente, sobretudo pela agonia dos espíritos que ali se dementavam nos momentos finais da agressão. E o que mais angustiava a visão espiritual, era a presença de inúmeras entidades amigas, espíritos valorosos no amor aos encarnados e desencarnados, seus tutelados, que mesmo naquele momento se mantinham presentes, buscando envolver a pessoa com outras ideias, quem sabe para ajudá-las a modificar a inclinação. Espíritos dignos do nome com que se dão a conhecer, anjos da guarda, ali demonstravam o tamanho do próprio amor, acompanhando a mulher até o final, lastimando-lhe os atos,
chorando pelas faltas que elas cometiam e considerando-se culpados por não terem conseguido impedir que elas caíssem nas teias da equivocação. Se o leitor querido soubesse o que é ver esses espíritos verterem lágrimas de dor moral, sentindo-se impotentes e envergonhados pelo delito de seus tutelados, jamais se permitiriam cometer o mais pequenino dos erros. Ao lado das almas que se dementavam no desespero de sentirem o dilaceramento de seus corpos embrionários e das entidades trevosas que os arrebanhavam para usar seu desequilíbrio como fator obsessivo dos mesmos que os haviam expulsado, as entidades amigas pareciam pombas pousadas no interior de chiqueiros, não se importando com os respingos de lama e o mau cheiro, desde que isso pudesse ser uma última tentativa de salvar do equívoco os seres tutelados por esse amor sem condições. Quando não havia mais jeito, alguns se afastavam do local, esperando a saída de seus protegidos. Outros se mantinham tentando ajudar os técnicos para que não se entregassem mais a esse tipo de anestesia mental e emocional, motivada pelos interesses materiais e as ambições de posição e conquistas. No entanto, ainda que ombreassem com entidades perversas e desequilibradas, que as ridicularizavam pelo esforço de salvação, as entidades amigas eram sempre minoria naquele ambiente. Quando alguma conseguia lograr afastar o tutelado dali, por alguns minutos que fosse, isso já poderia ser considerado uma vitória. Não era o caso de Silvia. Disposta a ir até o final, lá compareceu sozinha, aguardando a sua vez e, assim, submetendo-se ao procedimento, sentindo, no fundo de sua alma, uma mistura de alívio físico e peso na consciência. Depois de ter sido livrada das incômodas presenças, cuja repercussão nos espíritos reencarnantes não detalharemos para que não tornemos ainda mais dramática e impressionante esta passagem, Silvia ficou em repouso em pequena sala de recuperação, acometida por uma crise de choro e atendida por uma fria psicóloga, já acostumada a essa reação na maioria das mulheres que se submetiam a tal procedimento. As palavras metálicas e sem emoção procuravam trazer a jovem de volta a uma realidade cruel e sem graça. Desde aquele momento, no entanto, os dois que haviam solicitado a oportunidade de chamá-la de mãe, apegaram-se a ela na condição de desequilibrados em atroz sofrimento, num misto de angústia e desejo de vingança. Ao invés de afrouxar os laços inferiores que os unia, a conduta de Silvia tornou-os ainda mais apertados e dolorosos. A partir de então, a mulher passaria a sentir o peso da perseguição alucinada em um organismo que carregava, em sua consciência, a culpa pela escolha que fizera. Valendo-nos das lições contidas na mesma obra mediúnica já citada anteriormente, vale lembrar os ensinamentos imortais a respeito das consequências da conduta abortiva, tanto para a mulher quanto para o homem que dela participa. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão, mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, a afeição de víbora magnética, mas também porque assimilam, inevitavelmente, as vibrações de angústia e desespero e, por vezes, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece, quase sempre, em existência imediata aquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais,
com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade de exculpar-lhes a deserção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Além do sintoma que abordamos em sintética digressão na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, à face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, a raiarem, muitas vezes, no martirológio da obsessão, devendo ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso, para os ginecologistas e obstetras delinquentes. No atual momento social, é importante assinalar que, seja em função de uma decisão pessoal não protegida pela lei, seja por força de uma lei que autorize o extermínio de entidades inocentes, as consequências espirituais para quem se submete, quem pratica, quem autoriza, quem estimula serão inafastáveis, sempre. Daí, não interessa se o aborto é cometido no escuro das legislações ou sob a égide de sua autorização, isso não retirará dele a marca de um delito nefasto praticado contra a lei divina, segundo interesses humanos, excetuada a hipótese da sua utilização para a proteção da vida materna, em caso de risco. Qualquer maneira, por mais sedutores que sejam os argumentos de ocasião, corresponderá à prática do delito moral e, as consequências espirituais e psicológicas advindas de sua realização, corresponderão sempre às do crime a macular aqueles que o praticam, de uma forma ou de outra. Legisladores que o defendam, autoridades que o sancionem, profissionais que o pratiquem sob a garantia da lei que os autorize, pessoas que o estimulem ou defendam, estarão vinculados aos efeitos nocivos a repercutirem sobre si próprios, tanto quanto aqueles que defendem, abastecem, estimulam, preparam o assalto ao patrimônio alheio ou aos cofres públicos de uma nação, agravados, no aborto pelo fato de que, nele, a vítima está totalmente indefesa. Não é por acaso que o fruto de boa parte dos delitos desse tipo, praticados pelas pessoas ao longo dos séculos, tenha sido a necessária perturbação emocional, a se manifestar na vida presente ou na vida futura, em esquizofrenias, neuroses, paranoias e enfermidades físicas limitadoras da capacidade reprodutiva dos seres, além de obstáculos à perfeita exteriorização afetiva. Não se trata de um filme de terror, queridos leitores. O que as pessoas estão fazendo, nessa área, é o terror ao vivo. E alguns estão tentando legalizá-lo como se isso fosse virtude de uma sociedade liberal, esquecendo-se de que se trata de enaltecer a sociedade da libertinagem irresponsável, encaminhando-a para as dores do umbral e da consciência de culpa. 39. Finalmente, a reunião. Nos dois lados da vida, a reunião estava preparada. Nenhum dos encarnados que dela participaria tinha condições de avaliar a complexidade daquele encontro. Todos eles, em realidade, tinham os pensamentos e atenções voltados para a oportunidade de desferir seus golpes, no esforço de manter seus domínios ou de conquistar seus objetivos. As realidades invisíveis, no entanto,
eram mais preponderantes do que as arrumações rotineiras que a sala de reuniões daquele escritório solicitava. Como se explicou antes, periodicamente se faziam estes conclaves coletivos, nos quais os dois grupos que militavam no escritório se encontravam para conversarem sobre problemas gerais, rotinas que precisavam ser alteradas, discussão de casos mais delicados, entre outros assuntos que estariam na pauta principal, elaborada pelos dois proprietários. Era um dia agitado para todos os envolvidos, principalmente porque nessas reuniões se comunicavam mudanças de rumo, modificações de posição na hierarquia de comando, além de se estabelecerem procedimentos avaliatórios que levavam os participantes ao máximo de estresse. Inseridos num sistema de produção, a considerar como aceitáveis somente os lucros e as vantagens conquistadas nas diversas ações que haviam sido propostas, acima até mesmo do teor das sentenças obtidas, os integrantes do escritório sempre se viam sujeitos a tais cobranças ou à concretização de metas, de onde a lucratividade do conjunto se verificava, com o pagamento das cotas parte para cada participante, de acordo com o acerto prévio quando do ingresso de cada um naquele sistema de trabalho. Em realidade, a reunião era conduzida pelos dois proprietários que, depois de abrirem o encontro, explanavam sobre os principais objetivos e sobre a pauta que haviam fixado para o seu desenvolvimento, garantindo, depois, aos demais, o direito da palavra livre, quando outros tipos de assuntos poderiam ser tratados. Todos estavam presentes, sem exceção. Letícia, Camila, Silvia e Marcelo, reunidos em um dos ângulos da sala, escutavam as orientações e comentários. Ao lado deles, Leandro e Alberto mantinham o tom sério e sisudo do encontro, enquanto que, do outro lado, Ramos, Clotilde e seus poucos auxiliares se ocupavam das mesmas medidas, apresentando números e estatísticas. Até então, nada de diferente das anteriores reuniões. Cobranças por melhores desempenhos, questionamentos diretos sobre a queda da produtividade e das receitas, críticas sobre o aumento das despesas e a diminuição de clientes. Tudo isso eram argumentos que os dois proprietários sempre usavam para poderem extrair o máximo de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que demonstravam sua liderança e a definição dos objetivos a serem buscados pelos seus funcionários. Sempre dependentes das remunerações obtidas de sua clientela, os dois proprietários não se limitavam a queixar-se das receitas. Eram mesquinhos a ponto de acusar frontalmente os próprios colegas, fazendo-os sentir o peso da desconfiança e da dependência econômica que mantinham em relação ao próprio escritório que, aliás, haviam encontrado pronto e instalado, quando chegaram para o trabalho. A fama e a competência daquela agremiação jurídica se fizera graças à astúcia e ao suor dos dois proprietários ali presentes, o que seria suficiente para que todos os demais se sentissem extremamente felizes pelo fato de terem podido ser aceitos para o trabalho que se lhes oferecia, de maneira a que a contrapartida que se esperava de cada um era a absoluta fidelidade e a observância das ordens e disciplinas internas. Os salários vantajosos que todos recebiam eram suficientemente gordos para comprar todo tipo de idealismo que viesse a colocar em risco a posição dos advogados, sempre dependentes de ganhos incertos para a manutenção de suas vidas e seus caprichos pessoais. Como todos conheciam os procedimentos de ambos os donos, os outros advogados evitavam contestar qualquer injustiça que se pudessem ser cometidas nas avaliações que eles fizessem sobre o desempenho geral, permanecendo calados para que suas ideias pessoais, suas opiniões e pensamentos não passassem a ser conhecidos dos donos do negócio. Entretanto, naquela tarde as coisas não seriam como antes. Envolvido pela afetividade que lhe parecia devotar a jovem e exuberante colega Camila, Marcelo estava pronto para desfechar o golpe contra Leandro,
a partir do qual, com o apoio das outras companheiras, conquistado com a utilização de suas fragilidades emocionais e carências, conseguiria atingir o posto cobiçado, tanto quanto impressionar com sua coragem o coração da amada companheira de escritório. Seu estado era um misto de nervoso e ansiedade. Ao mesmo tempo, as exortações de Alberto e Ramos iam acrescentando indignação e repulsa ao seu espírito, pronto para desmascarar aqueles que ali se fantasiavam de honestos, mas cujo desejo era sempre lesar um pouco mais, retirar mais e mais recursos, aproveitar as oportunidades para vantagem financeira. Dentro desse clima, Marcelo era consumido pela volúpia de desempenhar o seu papel salvador e purificador da consciência, desmascarando Leandro através da apresentação das provas. Letícia se mantinha neutra, já que estava confiante nas palavras de Marcelo e sua cumplicidade afetiva estaria sempre pronta a dar a sustentação adequada aos fatos apresentados por ele. Camila aparentava uma nervosa tranquilidade, já que em seu íntimo, sabia que aquela seria a estratégica oportunidade de tudo vir à tona, de todos os fatos se apresentarem na sua nudez verdadeira, atuando como grande faxina que acabaria com as perseguições de Leandro e suas desonestas investidas contra seus documentos e pastas. Silvia estava um pouco aérea, desatenta. Carregava no íntimo a lembrança trágica dos momentos vividos dias antes, quando sua decisão acabou com a vida de dois seres que já tinham seus corpos instalados em seu ventre, ainda que estivessem extremamente pequeninos. Ao seu lado, grudados em sua atmosfera psíquica, como que a inundarem sua consciência com acusações e gritos, os dois antigos sócios de devassidão haviam se tornado em duas inteligências devotadas ao ódio e à exploração de suas energias. Para justificar-se perante os colegas, nos últimos dias Silvia alegava cansaço profissional, coisa que, aliás, era muito natural em todos os que tinham que enfrentar as inúmeras circunstâncias da vida forense. No entanto, na atmosfera emocional da jovem, as lutas internas, a sensação de ruptura de compromissos, a falta de perspectiva para seguir vivendo nessa mesma insana e desagradável rotina, aliadas à sangria vibratória que lhe era produzida pela ligação com os antigos comparsas, era a causa verdadeira para seu estado de apatia e indiferença. Silvia, na verdade, estava ingressando numa faixa de desequilíbrio emocional, da qual só sairia se adotasse conduta que pudesse neutralizar tal influência, modificação essa que não seria possível encontrar naquela forma de ser e viver que eram tão comuns e levianas, nas suas rotinas de vida. Já no ambiente espiritual, as coisas eram muito piores. Na faixa mais próxima dos encarnados, onde imperava a ação do departamento que se consolidara na região astral do escritório, as inúmeras entidades se divertiam com as palavras dos donos e, nessas ocasiões, tratavam de influenciar a todos indistintamente, para que as respostas, os comportamentos, as dúvidas e conflitos acabassem produzindo desavenças mentais com as quais todos se alimentavam e desfrutavam a valer. O presidente se sentava numa cadeira especial, colocada como se fosse a autoridade clerical nas antigas cerimônias da Inquisição. Ao seu lado, os asseclas se apinhavam, todos os seguidores imediatos e responsáveis pelos intrincados processos de perseguição dos encarnados, desempenhando as atividades que lhes haviam sido selecionadas pela administração geral. Tais homens de confiança se sentavam logo ao lado do presidente e haviam sido, quando encarnados em sua última existência, na sua maioria, políticos, autoridades e advogados notabilizados pela astúcia e precariedade moral. Faziam coro com eles, os funcionários que os serviam. Considerados espíritos de categoria inferior, tais empregados eram aqueles que se mantinham na prestação de serviços à organização,
depois de terem conseguido obter alguns favores. Entidades perseguidoras e intimamente ligadas aos encarnados se sentavam ao lado deles, responsabilizando-se pela condução da interferência negativa na esfera da vida daquela pessoa, todos com direito a descreverem os fatos e a demonstrar a estratégia adotada na concretização de suas tarefas junto de cada um dos encarnados que vigiavam. Marcelo era acompanhado pelos homens de confiança do presidente que, depois de ter perdido os dois que cuidavam de sua influência, substituiu-os por espíritos ligados a ele próprio. Camila era observada pelas mesmas entidades, atentas a todo tipo de modificação de roteiro e cientes de todos os desdobramentos decorrentes da importante participação que teria no desenrolar dos fatos. Letícia vinha acompanhada de Gabriel, na indumentária monstruosa com que se apresentava aos olhares assustados dos outros desencarnados, que nem de longe desconfiavam de sua real condição espiritual. Silvia carregava a atmosfera aturdida e pardacenta, como já comentado. Leandro, perfeitamente sintonizado com Alberto, era conduzido pelas intuições inferiores e sabia ser rápido e cruel sempre que necessário, diretamente submetido pela influência do presidente que, supervisionando tudo pessoalmente, controlava Marcelo, Alberto, Ramos e Leandro, sabendo manipular-lhes as inclinações viciosas e conhecendo a sua fraqueza de caráter. Com exceção de Marcelo, cuja faixa etária menos avançada ainda não lhe permitira afundar tanto no lixo moral como os seus oponentes, os quais haviam conquistado a riqueza material com mais facilidade, os outros três eram pessoas frias, calculistas e perigosas, acostumadas ao jogo do poder, suscetíveis de quaisquer coisas para que se mantivessem na aparente condição de pessoas honradas e ricas. Marcelo, contudo, como já dissemos, desejava correr o risco para impressionar Camila e galgar um patamar social mais compatível com suas ambições. Da mesma maneira, Jefferson, o espírito perseguidor de Luiz e Marisa, ali se fazia presente, observando o resultado das sugestões espirituais que plantara no pensamento de seus perseguidos, com o envio das fotografias e demais documentos incriminadores, no sentido de ferir as pretensões de Marcelo, arruinando a sua reputação na frente de todos os demais. As demais entidades inferiores que compunham aquele departamento trevoso se apinhavam ao redor da arquibancada ampla que se instalou naquele ambiente, estabelecendo torcidas a favor e contra os integrantes daquele conflito e preparadas para continuarem a agir para a manutenção das influências negativas sobre todos. Eram os empregados, os ajudantes, os membros menores e os inúmeros convidados de outras agremiações inferiores a se congregarem no local, atendendo à convocação da direção trevosa daquele núcleo. E graças às medidas do presidente, com a reunião de inúmeros representantes da tarefa persecutória naquele ambiente, para o qual fora igualmente transferido o centro das decisões da organização, a atmosfera fluídica e espessa interferia no equilíbrio emocional dos participantes daquele certame de ideias e de interesses. Ao mesmo tempo em que Alberto e Ramos alternavam a palavra sob os olhares atentos dos demais integrantes do escritório, as almas ignorantes que se mantinham ligadas às suas palavras gargalhavam de suas expressões de respeitabilidade, atirando-lhe na face as misérias que ele mesmo já havia cometido ou mandado cometer. Apulpos da plateia cortavam o ar daquele ambiente, sob o escárnio constante dos que, testemunhas invisíveis das condutas inferiores de todos os participantes, sabiam divertir-se à custa das mentiras e da hipocrisia humana, revelando aos demais integrantes daquela inusitada assistência, os lances mais picantes, mesquinhos e podres a envolverem as condutas dos homens que se pretendiam ver respeitados por conta de suas aparências mentirosas. Eram apenas criminosos mais velhos,
diante dos criminosos mais novos aos quais iam passando as artimanhas, as estratégias de seus golpes, as táticas de sobrevivência, entre outras aulas criminosas. Estas eram as expressões que se gritavam das galerias. Alguns dos vivos no corpo podiam contar com uma plateia organizada, de forma que não apenas no ambiente físico é que se podia observar a divisão de interesses entre os de Alberto e os de Ramos. Também entre as entidades, havia aquelas que aplaudiam um enquanto criticavam ou ridicularizavam o outro e suas equipes, respectivamente. No mundo invisível, não faltavam os que aplaudiam as falcatruas, as safadezas jurídicas, relatando-as como exemplos de conduta ideal, demonstrando a capacidade profissional daqueles que ali estavam, como modelos de péssimos profissionais, descompromissados com a verdade. As notícias de equívocos ou negociatas que ali se divulgavam não tinham o condão de diminuir a consideração desses espíritos em relação aos seus agentes humanos. Seus crimes eram notificados no mundo invisível, como forma de se enaltecer a inteligência e a esperteza, levantando expressões admirativas entre os que ali se ajuntavam, no espetáculo deprimente de inteligências que negam a si mesmas as condições da racionalidade. Marcelo, inexperiente, pensava que seu plano seria vitorioso, sem supor que para se derrubar um rinoceronte são necessários mais do que alguns espinhos. E eram somente espinhos que ele possuía como provas de suas acusações. Algumas fotografias e o depoimento de algumas das amigas de escritório contra outro colega ali presente. Na arena daquele circo, nos dois lados da vida, não faltavam os acusadores, os defensores, o público insano, as feras prontas a devorar os incautos. De igual sorte, envolvendo a todos e por cima da estrutura espiritual inferior, a teia luminosa do bem se estendia. Assistindo a tudo aquilo, guardando a serenidade possível para aquele momento, tão importante, de definições, Félix, Alfonso, Magnus e toda uma pleiade de almas luminosas se mantinham em oração, rogando a Jesus que os ajudasse a conseguir modificar o rumo das vidas humanas, sem que isso correspondesse à violação de suas vontades e de suas liberdades. Limitados pelo respeito à lei do universo, os espíritos superiores tinham que amparar aos que ali se achavam sem usarem dos mesmos métodos de que os maus se utilizam, valendo-se da persuasão e do convencimento, da demonstração da verdade e do reencontro com as almas amadas, as quais continuam, ainda que de longe, vibrando pelos que amaram. O ambiente acima daquele escritório se tornara especial, com o envolvimento sutil das linhas de energia a impedir que as mais de 2.000 entidades inferiores ali reunidas, incluindo aquele que as dirigia, pudessem dali se afastar, garantindo assim que, na pior das hipóteses, aqueles que não aceitassem a modificação de conduta, seriam envolvidos pelos fluidos anestesiantes e encaminhados a processos de recuperação lenta da consciência, possibilitando um alívio ao ambiente material e psíquico da sociedade terrena onde exerciam seus intentos de perseguição e domínio. Interessado nesta questão, sobretudo no dilema de coibir o mal e de respeitar o livre-arbítrio das entidades maldosas, Magnus indagou: até que ponto os espíritos superiores consideram necessário respeitar as deliberações negativas das entidades ignorantes? Escutando-lhe a pergunta de aprendiz interessado e sincero, Alfonso salientou: querido irmão, a sabedoria do universo tem recursos para agir em todas as direções, dentro de todos os padrões de concessão e responsabilidade correlata. Se as leis estabelecem a questão da liberdade como patrimônio inalienável do ser, a lei de progresso estipula que a ninguém será permitido permanecer estacionário, por omissão, preguiça ou maldade. E se as forças do amor são capazes de visitar o cárcere do alienado no mal,
que matou seu semelhante para tomar-lhe um par de sapatos, de forma ainda mais determinada se ocupa em garantir aos que lutam no caminho reto do bem, as condições de trabalho e realização dos ideais que esposam honestamente e com desinteresse. Sempre chega o tempo em que os que escolheram o mal por interesse encontram o limite da lei universal. Se lhes é permitido fazer o mal, isso não quer dizer que possam eternizar-se no mal. Diante das necessárias regras do espírito, atendendo aos mecanismos de transição já instalados na Terra de agora, as forças do bem estão autorizadas a promover as medidas necessárias à transformação pela conscientização quanto ao erro praticado. Confrontados com seus crimes e surpreendidos em suas condutas mesquinhas, as almas que entenderem o tamanho de seus débitos, aceitando o convite da transformação, serão encaminhadas aos núcleos de auxílio preparados para recebê-las no plano invisível onde nos encontramos, aliviando a psicosfera do planeta e conduzindo para o tratamento os enfermos mais renitentes que aceitaram a terapia. No entanto, franqueada a possibilidade do reajuste a todos, os que não a aceitarem já não poderão ter a oportunidade de permanecerem nas mesmas condições, como se pudessem ridicularizar as forças que governam a vida, impunemente. Sem agir como quem se vinga, o amor garante a cada um o direito de receber aquilo que semeou e que colherá, indefectivelmente. Por isso, qual imensa transferência de um presídio velho que está sendo reformado, para outro que possa garantir aos detentos condições de recuperação, sem deixar de ser uma casa prisional. Grandes comboios já estão retirando da superfície do planeta a massa disforme e inferior das entidades aqui enraizadas há milênios, encaminhando-as a outros planos adequados à transformação de suas mentes, ao contato com as regras disciplinadoras da vida espiritual. Assim, Magnus, aqueles que aqui não aceitarem a convocação superior para que se reajustem, estarão compelidos por suas próprias escolhas a seguirem nesse comboio de transferência, encaminhados para planetas semelhantes àquele que a Terra está deixando de ser, uma vez que se dirige para a transformação moral e vibracional que lhe facultará o ingresso nas faixas de mundo de regeneração. Entendendo as referências claras, comparando-as às verdades já estudadas em diversas outras situações, Magnus ponderou. Sim, é o processo da separação do joio e do trigo, não? Exatamente, meu filho. Através das atitudes vivenciadas livremente nos dias de hoje, cada um de nós estará marcando seus passos com a lama ou com a luz que já possuiu ou tenha desenvolvido em seu íntimo. Não mais a artificiosa conduta dentro das igrejas, no seio das religiões diversas. O que vai imperar nesse processo é o teor de vibrações próprias de cada um, a autorizar a sua qualificação como a dos que aceitam a mudança ou a daqueles que a querem obstar, imaginando que um planeta lhes pertença para toda a eternidade. Tais espíritos, agora pressentindo a chegada da última hora, estão se agitando em todas as dimensões espirituais do orbe. Não apenas na multiplicação de guerras e distúrbios sociais no ambiente encarnado. Estão em todas as faixas inferiores que circundam a Terra e aquelas que, inclusive, se acham abaixo da superfície. Em todos os lugares, como se fossem almas penadas levantando de seus túmulos, saem para defender os privilégios criminosos, as condutas permissivas e imorais, as forças mesquinhas que vitimaram multidões sob suas armas, chicotes e bombas. A agitação é imensa em todas as áreas das faixas inferiores. No entanto, de todos os lados acorrem almas nobres, no sentido de se martirizarem por amor ao Pai e aos irmãos encarnados, mergulhando na estrutura física do planeta, renascendo em corpos de crianças dotadas de outros padrões de energia, alterando, com sua bondade natural, seu pendor para as artes, seu talento para o belo e seu desejo de transformação,
toda a paisagem social fumegante que tais espíritos deportados estão tentando produzir no ânimo de seus irmãos vivos no corpo de carne. Há, assim, Magnus, uma verdadeira estrada luminosa entre os dois planos, através da qual seres melhores começam o processo de povoamento da nova terra, com esforços na vivência das virtudes do amor e da paz, ao mesmo tempo em que os seres renitentes nas velhas fórmulas viciosas se veem compelidos a abandonar a carcaça biológica que lhes serviu de proteção, antes que a possam reduzir a escombros, inutilizando-a ao mesmo tempo em que se matam. Garante-se a todos os envolvidos, dessa forma, a oportunidade de escolha e a responsabilidade por aquilo que decidiram para seu futuro. O que seria impraticável é imaginar que Deus, distraído, não estivesse ocupado em dar uma definição para as questões morais da sociedade humana em crescimento. E se o Pai se serve do amor para modificar o caminho, indicando a melhor rota, não nega aos que não aceitem a possibilidade de prosseguirem pela estrada dolorosa da experiência sofrida, aquela que, da mesma forma, os reconduzirá à maturidade espiritual. Por isso, aqueles que aqui se acham envolvidos nesta trama infeliz, encarnados e desencarnados, estão tendo suas derradeiras oportunidades de ação, não se lhes negando a última chance para arrependerem-se e aceitarem ingressar nos departamentos existentes em nosso plano para o tratamento e a desintoxicação dos fluidos deletérios do mal, inoculados em suas almas pelos pensamentos e sentimentos inferiores. É assim, Magnus, que se caracteriza o fim dos tempos. Estão-se implementando as medidas para que cheguem ao final os tempos da maldade. Para que isso aconteça, os maus desejarão se transformar ou serão transportados para outros lugares com os quais se afinizem pela identidade de suas vibrações inferiores. Outros lugares que estão brilhando no céu noturno como outras moradas na casa do Pai. Outros mundos que farão o papel de mundos prisão e mundos escola, simultaneamente. As orientações eram muito interessantes, uma vez que não se tratava, então, apenas de um procedimento para a transformação daqueles que ali se achavam. Era uma ação deliberadamente autorizada pelas forças superiores com a finalidade de cooperar com a limpeza vibratória do mundo físico, preparando a futura instalação do reino de Deus no coração das pessoas. E para que isso pudesse acontecer, importava que as estruturas velhas ruíssem e fossem substituídas por outras, mais novas, no curso das décadas. Magnus entendia, então, que não se tratava de uma sucessão de cataclismos e acidentes telúricos, apenas, que iriam propiciar essa modificação. Ainda que eles acontecessem em função das modificações ambientais, o movimento espiritual estava propiciando a alteração do padrão vibratório dos que seriam admitidos na atmosfera planetária, estimulando os bons a se manterem no caminho do bem e analisando nos outros se havia sincera disposição em desenvolver tais sentimentos, sob pena de, não se mostrando possível esse crescimento a curto prazo, a transferência se fazer, compulsória, para ambiente adequado e equivalente em barbárie e inferioridade. Assim, queridos leitores, não imaginem que não existam, nas inúmeras estrelas e planetas que pendem sobre as nossas cabeças, aqueles onde a carne humana ainda é devorada, crua, nos rituais da alimentação antropofágica, nos clãs e tribos que cultuam os ritmos frenéticos dos batuques. Nesses lugares, sempre haverá espaço para aqueles que, na Terra, gostam de participar de gangues, de arruaças, de violências. Haverá espaço para os que se ocupam da destruição de construções, de estruturas sociais, a fim de que, utilizando todos os seus potenciais agressivos, se ponham a destruir rochas, a escavar cavernas e a pichar seus interiores. Se observarmos bem, talvez pudéssemos encontrar em nossas pinturas rupestres as manifestações dos primeiros pichadores,
transferidos para este planeta com a finalidade de corrigirem-se e de melhorarem as suas estruturas, num passado longínquo. Aos que se dedicam à desordem haverá bastante espaço para ocupar. Aos que se deixaram arrastar pela sexolatria, não faltarão fêmeas primitivas para lhes servirem de companheiras no exercício genético. Aos que não resistiam aos bailes devassos e violentos, haverá possibilidades multiplicadas de reproduzi-los nas numerosas refregas entre tribos e grupos, à beira de lagoas barrentas, onde se fartarão da água salobra. Aos que exercitam a violência como sinal de liderança, turbas primitivas estarão preparadas para seguir os brados guerreiros que tanto lhes agradam. Aos que gostam de roubar o patrimônio dos governados, não faltarão pirâmides a construir, durante cuja edificação poderão malversar toda a série de recursos que desejem, até que sejam flagrados, presos, torturados e punidos. E enquanto esse novo mundo vai saindo do primitivismo grotesco para as fases iniciais da civilização da barbárie, a Terra, expungida de tais elementos, poderá seguir em seu rumo de crescimento, como palco para novas realizações do espírito humano, elevado à condição de espírito luminoso e esclarecido. Mas para que tais definições pudessem acontecer, seria necessário que todos, encarnados e desencarnados de nossa história, pudessem agir com liberdade e escolher seus caminhos, segundo seus interesses. Por isso é que o mundo espiritual superior permite que exercitemos nosso livre-arbítrio. Sem ele, nunca demonstraríamos quem, efetivamente, nós somos. Alberto e Ramos haviam terminado a sua arenga irritante e provocadora. Agora, a palavra estava franqueada aos outros integrantes da reunião. 40. Marcelo, as denúncias e as surpresas. Em geral, poucos faziam uso da palavra depois que os mais importantes davam o seu recado. Alguns assuntos internos ou problemas jurídicos mais intrincados eram discutidos e as rotinas não se alteravam. No entanto, naquele dia, envolvido pela emoção e pelo nervosismo, Marcelo atuaria de modo diferente, trazendo na ideia a certeza de que aquele era o momento crucial de todos os seus últimos meses, dedicados à preparação do golpe fatal. Imaginava que, com suas informações, cooperaria para a modificação de certos comportamentos tanto quanto para o alerta dos responsáveis pelo escritório, sobretudo no que dizia respeito ao tráfico de influências, à pressão psicológica, à extorsão de clientela. Assim, com os documentos que trazia, como se os tivesse conseguido por sua própria iniciativa, Marcelo começou dizendo: Senhores, gostaria de sua atenção para trazer ao conhecimento de todos um assunto delicado tanto quanto muito grave. Diante de sua iniciativa, os demais fizeram silêncio e se puseram a escutá-lo. Acabamos de ouvir a exortação de nossos maiores sobre o aumento de lucros, a ação mais diligente e a conquista de maior mercado para que o resultado final possa ser ampliado. Todos temos nos empenhado nisso como a motivação de nossas vidas. Afinal, é daqui que retiramos nosso sustento e concretizamos nossos ideais pessoais. Longe se encontra o tempo em que nossa ingenuidade acreditava na lisura da justiça, na isenção de autoridades, na correção de condutas de funcionários, na exata construção das instituições. A prática e a experiência nos balcões de cartório e salas de audiência, nos departamentos administrativos e nas repartições públicas tirou-nos a ingenuidade que trazíamos no início, a respeito de que cada um cumpriria seu dever, sem nada pedir em troca, o funcionário trabalhando eficazmente, a autoridade agindo com lisura, as instituições sendo governadas por homens íntegros. Logo podemos nos deparar com outra realidade, governada, em verdade, pelo Deus Dinheiro. Em todas as partes, com raríssimas exceções,
A conquista de objetivos esbarra nas necessidades de gratificação, de presentes, de propinas, enfim, naquilo que conhecemos por inumeráveis nomes, mas que, no fundo, são a mesma coisa: corrupção. Quando tais procedimentos se impõem para que desempenhemos as tarefas